Amém, glória a Deus. Bem, eu tenho certeza absoluta que você já foi abençoado, está sendo, e continuaremos a ser abençoados. Amém, querido? Tenho certeza que o Espírito Santo, de uma forma ou de outra, porque Ele conhece o seu coração, quando você ainda estava dormindo, antes de você acordar, o Espírito Santo já sabia de tudo que ia acontecer com você hoje. E eu tenho certeza que o nosso encontro nessa noite é um encontro em que a graça do Senhor será derramada e está sendo derramada. A graça de Deus está sendo derramada nas nossas vidas e continuará. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13, e nós vamos ler a partir do verso 25. Você pode ficar assim mesmo, assentado, e nós procederemos à leitura. Números 13 e 25, amém? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Avance a sua Bíblia aí no 14 e vamos ler do 1 ao 4. Um pouquinho para frente. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse momento especial, por tudo que já nos foi proporcionado aqui pelo Teu Espírito, e que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua unção continue sobre nós nessa noite. E que a palavra do Senhor encontre corações férteis e frutifique e que prospere. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acredito que todos nós aqui, de alguma forma, pelo menos uma vez, já tenhamos lido e ouvido alguma ministração acerca do êxodo, da saída dos hebreus do Egito. E o tema da nossa mensagem hoje é Egito, deserto e Canaã. Um processo. E vamos entender ao longo da nossa ministração que Deus tem um propósito profundo nas nossas vidas. E através de tudo que Ele fez para o povo de Israel, para os hebreus, nós podemos aprender o quanto Deus quer fazer conosco. Podemos aprender também a forma com que o povo foi conduzido
e o que eles fizeram ao longo desse processo. Mas para entendermos um pouco, os irmãos conhecem a história, como que eles chegaram até o Egito, né? Começou lá com José, vendido pelos seus irmãos, chegou ao Egito, passou perrengues e provações variadas, mas Deus, no seu poder e na sua misericórdia, o constituiu rei, o constituiu governador. Ele só estava abaixo de Faraó, se tornou um governador, um homem de grande proeminência, de grande importância no Egito. E aí sua família vai, e os irmãos conhecem toda a história, em que ele dá uma lição de perdão, né, quando ele recebe os seus irmãos, a sua família. Então lá está o início dos hebreus no Egito. E eles prosperaram. Eles cresceram enquanto nação. Mas o fato é que José morreu, os faraós que sucederam, os faraós contemporâneos a José também morreram, e levantou-se faraós que não conheciam mais Israel e que não tinha mais em Israel aquela afinidade que tinham os anteriores. Israel então passou a ser visto como uma nação que poderia trazer algum incômodo, e tornaram-se escravos. E por um longo período de tempo, Israel foi escravizado. Viveram no Egito como escravos. Portanto, o Egito é um local de escravidão, um local de dificuldades, um local de problemas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tinha um propósito na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles hebreus. E ele chama então Moisés. E nós aprendemos, queridos, a quantidade de lições que Deus nos dá a partir desses textos, desses ensinamentos e dessa história maravilhosa, porque Deus sempre vai pelo caminho em que Ele deixa evidente que tudo é dele, por intermédio dele, e sem ele nada acontece. Moisés disse assim: eu não tenho condições. Moisés, quando Deus o chamou, e ele teve um encontro maravilhoso, os irmãos conhecem, Moisés, ele foi criado no Egito como príncipe do Egito. A vida de Moisés foi um exemplo do que Deus faz na vida de um povo, quando o seu propósito está realmente destinado para aquilo. Os irmãos conhecem que Moisés, por conta da perseguição, ele foi colocado em um cesto no rio Nilo, e Deus o protegeu, e ele foi encontrado pela filha de Faraó, foi criado como príncipe. 40 anos Moisés permaneceu como príncipe no Egito. Mas ele envolveu-se em uma briga por conta de uma injustiça que estava sendo feita com um hebreu, e com isso houve um embate físico, e o egípcio morreu. E ele teve que fugir, ele teve que ir embora, e passou mais 40 anos peregrinando, pastoreando no deserto. E um dia ele viu uma sarça, um arbusto, que estava incendiando, queimando, mas não se consumia. E aí Deus fala com ele, Deus o chama, e ele disse: eu não posso, eu não tenho condições. Mas, queridos, Deus chama exatamente pessoas sem condições, para que fique evidente que quem faz a obra é Deus. Ele não chamou um homem preparado, ele chamou um homem que tudo indica, ele tinha dificuldades com a fala, com a dicção, provavelmente ele era gago. Ele tinha dificuldade para se comunicar. Eu, Senhor, eu não, mas Deus disse: sim, é você. E aí, queridos, os irmãos conhecem toda a história, toda a saga, tudo que aconteceu no Egito e as pragas. E o fato é que, de uma forma poderosa, maravilhosa, Deus tirou os hebreus da escravidão. Deus tirou os hebreus de uma situação de penúria. Porque eu tenho certeza absoluta que ser escravo não é algo agradável. O fato é
que Deus, por intermédio de um homem que se sentia incapacitado, Deus o usou como instrumento para que os hebreus fossem tirados do Egito. Mas, queridos, ao sair do Egito, logo no início da jornada, algo de maravilhoso acontece. Tudo indica que eles estavam em uma região no Egito, que nós chamamos geograficamente de Delta do Nilo. A grande parte da população do Egito está concentrada no Delta do Nilo, que é uma região muito próspera, densamente ocupada, solos férteis. A cidade do Cairo está no Delta do Nilo, e tudo indica que eles estavam próximos do Delta do Nilo. E dirigiram-se até o Mar Vermelho, na verdade o Golfo. O Mar Vermelho ele se bifurca, formando a Península do Sinai. A leste, nós temos o Golfo de Acaba. A oeste, o Golfo de Suez. É lá no Golfo de Suez que está o Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. O fato é que eles chegaram diante do Golfo de Suez e aconteceu um dos mais inacreditáveis e maravilosas intervenções de Deus. Alguns céticos dizem que os hebreus passaram quando a maré estava baixa. Sim, porque os céticos eles tentam dar um jeito de tirar a autoridade e o poder de Deus. Mas está comprovado que não era maré alta e nem maré baixa. O que aconteceu lá foi uma intervenção direta de Deus sobre a natureza que Ele criou. E se Ele criou a natureza, Ele tem autoridade. Isso ficou comprovado quando Jesus estava no barco e os discípulos ficaram assustados. Nossa, uma grande tempestade, eles com medo lá, Jesus dormindo, e Jesus acorda, homens de pouca fé, e aí os irmãos conhecem a história, e ele repreende a tempestade, e o que os discípulos disseram? Nossa, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele não é só Criador do planeta Terra não, queridos, ele é Criador do universo. Só na Via Láctea existem dezenas de sistemas solares. É esse o Deus que nós servimos. Mas então, por intervenção de Deus, eles passaram em seco. E a Bíblia diz que o exército de Faraó, porque Faraó se arrependeu. Irmãos, ele perdeu, imagina o impacto na economia do Egito. Aquela multidão de escravos trabalhando de graça. Ele parou para pensar e disse, não, isso vai dar um impacto muito grande. Vamos precisar assalariar pessoas para fazer o que esses hebreus estavam fazendo. Corra! Mas o fato é que a Bíblia diz que eles passaram em seco. E quando o exército de Faraó adentra atrás, tentando impedir que eles passem, eles foram sucumbidos pelas águas. E pesquisas arqueológicas dão conta que até hoje tem destroços dos carros de Faraó. Está lá perdido no fundo do mar. Os arqueólogos localizaram recentemente vários resquícios, rodas dos carros de Faraó. Mas, queridos, aquela multidão, tudo indica que saíram do Egito na época em torno, e a Bíblia diz que 600 homens, não se contavam. Você pode conferir depois lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 37, diz assim, ó, os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600.000 homens, a pé, somente homens, sem contar suas famílias. 600.000 homens, sem contar suas famílias. Os historiadores então acreditam que estamos pensando aqui em 2 a 3 milhões de pessoas. 600.000 homens, sem contar mulheres, crianças, com toda certeza 1,5 milhão a 2 mil é quase certo. Mas o fato é que era uma grande multidão. E aí, queridos, o que Deus faz com este povo é algo inacreditável, impressionante.
sempre houve uma presença milagrosa de Deus no meio do povo. Foram 40 anos. Olha só que interessante. Pense bem. As vestes não envelheceram, nem os pés incharam durante 40 anos. Está lá em Deuteronômio, Deuteronômio 8, verso 4. Vou repetir. As vestes não envelheceram, nem os pés incharam durante 40 anos. Você consegue imaginar isso? E deixa eu falar uma coisa para você. Não era um local bonitinho assim, lisinho, superfície lisa. Estamos falando de um ambiente de relevo acidentado, com muitas rochas. Eu não vou falar pedra, porque geógrafo não fala pedra, tá? Nós geógrafos falamos fragmentos de rocha. Muitas rochas, um local difícil de se caminhar. E a Bíblia diz que por 40 anos as suas sandálias não envelheceram, suas roupas não envelheceram e nem inchou os seus pés. Você quer mais? É Deus que faz isso, queridos. Caminhar 40 anos, peregrinar por uma região inóspita, pedregosa, de altos e baixos, relevo íngreme. As roupas não envelheceram, seus pés não incharam, porque a intervenção de Deus, havia um propósito de Deus naquele povo. É por isso que o Espírito Santo já estava confirmando a palavra hoje, porque o Deus que nós servimos foi a palavra de Jesus. Ele disse assim: eu sou aquele que abre e ninguém fecha, eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Palavras de Jesus. Porque quando Deus tem um propósito na vida do povo, quando Deus tem um propósito, e Ele tem, não importam as circunstâncias. Intervenção direta de Deus. Mas, queridos, algo mais incrível. A Bíblia diz que durante o dia havia uma coluna. Durante a noite uma coluna de fogo. Eu não sei bem explicar como poderia ser isso. E durante o dia eles tinham sombreamento por uma nuvem. Eu vou explicar para você um pouquinho, do ponto científico, o que significa isso. A maioria dos desertos, onde eles estavam na península do Sinai, no deserto de Parã, bem na área central da península do Sinai. Os desertos, durante o dia, eles podem chegar a 40 graus ou mais. Por uma questão que os solos são pedregosos, arenosos, baixa quantidade de vapor de água, é o vapor de água que tem essa habilidade de aquecer. Então, durante o dia, praticamente todo o calor que chega em áreas desérticas, ele é mandado embora. Ele é refletido. Chega o calor, o solo não tem como absorver calor, ele reflete todo o calor. Então, durante o dia, pode chegar a 40, 45, 50 graus ou mais. E como ele não reteve calor durante o dia, quando cai a noite, a temperatura despenca vertiginosamente. À noite pode chegar a 0, ou até abaixo de 0. Portanto, os desertos são regiões absolutamente inóspitas. Locais em que não dá para morar. É muito difícil, a não ser que seja pela intervenção de Deus. Então a Bíblia diz que durante o dia, imagina, 40 graus, alguém aqui já teve a oportunidade de ter que caminhar ao meio-dia, 1h da tarde, sem sombreamento? Não é desagradável? Porque o sol, ele é fustigante. Mas Deus providenciou uma grande nuvem, trazendo sombra e conforto para os seus filhos. O que eu aprendo com isso? Não importa se você está no deserto, mas a nuvem de Deus está sobre a sua cabeça. Não importa se a situação, ela me parece contrária, e se eu estou sentindo na pele o calor das dificuldades, dos problemas, mas a nuvem de Deus está sobre a minha cabeça, e eu consigo andar com conforto, porque todo conforto vem de Deus. Mas e à noite? Eles não tinham jaqueta,
Eles não precisavam disso porque Deus os aqueceu. Eles precisavam de luminosidade porque tudo indica que eles também caminhavam à noite. Mas eles precisavam de ser aquecidos. Então a Bíblia diz que durante a noite, uma formação, uma grande nuvem de fogo. Eu não sei, tento imaginar aqui como seria isso. Mas o fato é que quem já morou no sul e já se aqueceu próximo de um fogão a lenha, sabe e entende o que eu estou falando agora. Deus providenciou um mega fogão a lenha para aquecer o povo que estava lá no deserto à noite. Como era esse fogão, não me pergunte. Um dia eu vou perguntar para o Senhor. Nós vamos descobrir tudo isso. Todos os mistérios que nós não conseguimos explicar agora. Quem sabe, talvez, um dia tenhamos uma resposta. Mas o fato é que durante o dia, o Senhor os cobria com a sua sombra. E à noite o Senhor os aquecia com o seu calor, com o calor do Todo-Poderoso. Queridos, que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Nós estamos falando aqui da interferência direta de Deus em favor de um povo. Esse povo é especial. Mas sabe o que eu fico feliz demais? A Bíblia diz que em Cristo nós somos descendência de Abraão. Então quando você vê o povo de Deus, Israel, até hoje, os dias de hoje, é uma nação abençoada. E nós somos herdeiros dessa bênção por intermédio de Jesus. Isso é tremendo, querido. Mas eles tinham sombra durante o dia, foram aquecidos durante a noite, suas roupas, suas sandálias não envelheceram. E a Bíblia diz também que chegou um momento em que não tinha água e o Senhor fez brotar água de rocha. O Senhor tornou as águas amargas de Mara em águas potáveis. Sabe o que eu aprendo com isso? Por mais contrária que seja uma situação na sua vida, Deus pode mudar. As águas na sua vida estão amargas, Deus pode mudá-las. Ou não tem nenhum vestígio de água, Deus pode fazer brotar de onde você nem imagina. Porque nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem o poder sobre todos os elementos da natureza, porque Ele os criou. E Ele continua, queridos. Mas o povo, eu fico pensando, eu não critico. Porque às vezes, né, já houve uma época na minha vida que eu dizia assim, esse povo é murmurador demais, mas aí eu comecei a pensar, e eu? E nós? Será que também não somos assim? Mas o fato é que eles estão, eu estou com vontade de comer carne. E Deus fez chover codorna. Você já ouviu, você já imaginou uma chuva de codorna? Chuva de codorna, né? Eu fico imaginando, né? 2 milhões de pessoas chovendo codorna e o povo, deve ter uma cena bonita, né? O povo correndo atrás de codorna para cá e para lá, né? Foi o dia da codorna. Comeram carne, mas esse povo continua chorando e reclamando. Então Deus faz chover o quê? Pão do céu, maná. E uma das coisas que me chama a atenção é o fato de que, como Deus orientou o povo, você vai colher o suficiente para um dia. O que Deus queria ensinar? A dependência. Porque é muito mais fácil confiar, entre aspas, quando a conta bancária está abastada. Você sabe que você vai lá no mercado, enche o carrinho, passa o cartão de débito, né, ou de crédito, só alegria. Mas quando não tem saldo? Então é mais fácil confiar dessa maneira, mas isso não é confiar. Então Deus ensinou-os que amanhã Deus proverá. Pegue só para hoje. Esse povo precisava aprender, e olha só quantas e quantas lições. Saíram do Egito, Deus abriu o mar, passaram em seco, continuaram a jornada, tantas coisas acontecendo e o povo reclamando. Então Deus dá o maná, mas já pega por um dia.
Teve um esperto que pegou para 2, sabe o que aconteceu? Apodreceu, deu bicho. É para um dia. Aprender a confiar. Porque Deus amanhã proverá. Queridos, isso é tremendo. Mas, infelizmente, a grande maioria continuou murmurando, reclamando, mesmo tendo presenciado, tendo sido beneficiado com todas as bênçãos de Deus durante aquela jornada. E aí, você já se perguntou por que aquela travessia demorou 40 anos? Alguém já se fez essa pergunta? Do delta do Nilo até o início até Israel, não chega em linha reta, 480 quilômetros aproximadamente. Considerando que eles passaram pela península do Sinai, eles fizeram uma trajetória, eles deram algumas voltas, na verdade andaram em círculo. Mas o fato é que em uma situação normal, aquela jornada poderia ter sido feita em meses. Quem sabe 6, 4, 5, 6 meses. Mas eles peregrinaram 40 anos. Mas por que isso? Queridos, Deus queria tratar daquele povo, principalmente diante de tantos rebeldes murmuradores. Deus precisava treiná-los, porque eles teriam que conquistar a terra. A terra que mana leite e mel lhes foi dada, mas eles precisavam conquistá-la. O deserto foi um período de treinamento, de tratamento, de cura. Não é diferente conosco. Nós estávamos onde? Nós estávamos no Egito, na terra da escravidão, escravizados pelo pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, através de Jesus, nos possibilitou sairmos da escravidão e iniciamos então uma jornada até a nossa terra prometida, porque nós já falamos, isso é fato, nós estamos aqui de passagem. É por isso, às vezes eu fico pensando, e tem uns cristãos aí que sabe por que Deus não faz ele prosperar muito, muito? Vou explicar para você. Não é porque Deus não quer fazer isso não, é porque tem gente aqui que está tão confortável, que está pedindo para Jesus demorar mais para voltar. Jesus, volta não, tá bom assim, nossa, minha vida está uma maravilha, tá bom demais. Mas se esquecem de que não é aqui que devemos ajuntar tesouros. E Jesus nos ensinou assim, olha, não ajunte tesouro aqui não, aqui os ladrões roubam, a traça mina, destrói, corrói, ajunta lá no céu, lá ninguém vai roubar não. Palavras de Jesus. Mas o fato, queridos, é que nós estamos aqui de passagem. Por analogia, estamos no deserto, saímos do Egito, saímos da escravidão, e Deus está tratando conosco das mais variadas formas. Porque acreditem, mesmo em pleno século 21, com todo o conhecimento, nós, talvez aqui não, né? Mas será, vamos caminhar no campo das hipóteses aqui, será que ainda tem crente murmurador? Não precisa responder. Será que hoje, diante de tudo que vimos e ouvimos, será que tem crente murmurando? Queridos, Deus precisou de fazê-los caminhar 40 anos no deserto para aprenderem, amadurecerem. Mas alguns não amadureceram, alguns apodreceram. Sim. Sabe quem entrou em Canaã? Os jovens. Todos os murmuradores, provavelmente, se os arqueólogos continuarem as suas buscas, vão encontrar muita ossada de murmurador judeu lá no deserto.
Infelizmente, diante de tudo que viram. Mas, queridos, olha só, Deus queria prepará-los para algo maior. E aí começamos a entender por que Deus permitiu que Moisés ficasse 40 anos apacentando o rebanho, trabalhando para o seu sogro, para Jetro, apacentando rebanhos. Olha só que coisa maravilhosa, como que é o propósito de Deus. 40 anos como príncipe do Egito. 40 anos no deserto, apacentando ovelhas. Porque Deus queria e sabia que ele ia precisar de mais 40 anos para conduzir um povo até a terra prometida. Olha que coisa tremenda o poder de Deus. Mas a grande vitória, a conquista da terra prometida, a terra que mana leite e mel, demandava uma atitude de confiança, de perseverança e de fé. E aí, queridos, no texto que nós lemos, ele escolheu 12 espias, um de cada tribo, e pediu então que eles fossem fazer o quê? Uma sondagem. Foi uma atitude muito sábia. Aquela multidão não podia simplesmente, ele não podia tomar uma decisão sem saber das coisas. Ele pegou então um jovem de cada tribo e enviou, e eles viajaram, passaram 40 dias espiando a terra. E voltaram então para dar o relatório. E aí, esses 12 espias, 10 chegaram reclamando e murmurando e disse: olha, eu só tenho gigante lá. Não tem jeito, não. E um chegou a falar, alguns disseram assim: lá tem uns gigantes, os filhos, os descendentes de Anak, e nós, perto deles, é como se fôssemos insetos. Mas 2 jovens, Josué e Calebe, e a Bíblia diz que Josué fez o povo se calar. Não, não é nada disso. Vamos, prossigamos, porque a terra é nossa. Queridos, eu quero te perguntar, será que Josué e Calebe também, será que eles não viram lá os heteus, os jebuseus, os heteus, os filhos de Anak, os gigantes? Será que eles não viram? Mas qual é a diferença então do olhar dos 10 espias, dos medrosos, dos covardes e de Josué e Calebe? Chama-se olhar da fé. Josué e Calebe, eles tinham noção, é o Senhor que prometeu. Se o Senhor disse que nós iríamos habitar na terra prometida, a terra que tem abundância, que tem leite, que tem mel, uma terra abençoada, uma terra maravilhosa. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir com a sua promessa. Portanto, eles não enxergaram as dificuldades, eles enxergaram as possibilidades. E o que nós aprendemos com isso? Muitos hoje estão olhando e enxergando as dificuldades, mas Deus quer que você olhe nas possibilidades. Porque nós cristãos não podemos ter um espírito de covardes, porque isso é negar a fé. Porque a Bíblia diz que a palavra de vitória, ela já foi declarada a nós. Queridos, você entende o que significa isso? Deus está dizendo assim, ó: Maicon, você é um vencedor, e assinou embaixo e carimbou: você é um vencedor. E eu estendo a todos vocês. Deus olha para você e diz: você é um vencedor, porque a palavra de vitória, ela já foi declarada. A Bíblia não diz assim: talvez, quem sabe, você será um vencedor. Não, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo é possível para aquele que crê. Josué e Calebe tinham isso muito claro. Obrigado, querido. Eles enxergavam as possibilidades.
Você consegue enxergar as possibilidades? Queridos, diante de todos os milagres que Deus havia realizado, ainda faltou fé, né, para os 10 espias. Mas Josué e Caleb, eles enxergaram com os olhos da fé a terra da promessa. E confiavam que Deus daria a vitória para os filhos de Israel. É exatamente isso. Os murmuradores não entraram na terra prometida. Somente a geração jovem. Então muitos não conseguiu, muitos simplesmente, Deus, apesar de toda a sua misericórdia, eles não amadureceram, não entenderam que o Deus Todo-Poderoso estava no comando, diante de todas as evidências. Eu começo a pensar na minha vida, na nossa vida, porque a história do êxodo é um protótipo do propósito de Deus para a nossa vida. Estávamos todos caminhando, a Bíblia diz assim, que nós estávamos caminhando a passos largos para a perdição. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos do amor de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, através de Jesus. E vamos ouvir, e já fomos ministrados muito sobre graça, e é exatamente graça, um favor que eu não mereço. Eu não mereço ser salvo. Você não merece. Mas a graça de Deus nos alcançou. Ou seja, o favor de Deus. Eu não mereço, mas eu fui alcançado. E Deus, na sua misericórdia, me tirou da escravidão do pecado. E estamos caminhando para a Canaã celestial. A questão é como que nós estamos conduzindo, como que nós estamos nos comportando nesta jornada, neste período de tempo. Porque, queridos, vou falar algo aqui. Apesar da minha idade, não que eu me considere velho, tá? Mas, queridos, de coração, eu tenho a expectativa de ser arrebatado em vida. E você que é mais jovem, a sua possibilidade é maior ainda. Queridos, eu fico empolgado quando eu leio lá em Tessalonicenses, quando o Senhor diz assim, ao soar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados e vamos encontrar o Senhor nas nuvens. E aí ele fecha dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Queridos, de coração, eu tenho a expectativa de repente, lá dando aula, lá no meu ambiente de trabalho, no colégio, na faculdade, de repente, opa, glória a Deus, estou indo, fui. Não sei se eu vou ter tempo de falar isso, querido. Mas o fato é que nós estamos aqui de passagem, não é? Ou via arrebatamento, ou pelo caminho inevitável, né? Que é pelo falecimento, mas vamos encontrar o Senhor. Tá? Eu gostaria de experimentar em vida, mas, como disse Paulo, né? Nós temos que combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Mas nessa jornada nós estamos aqui de passagem. E a questão é, como você está vivendo essa passagem? Né? O Egito, terra de escravidão. Né? Deus, por meio de Jesus, nos tirou da escravidão do pecado. O deserto pode ser a jornada cristã? Sim, porque nós temos desafios. Em nenhum momento você vai ler na Bíblia assim, aceita Jesus que você não vai ter mais problemas. Alguém já leu isso? Ainda bem. Muito pelo contrário, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Mas olha só que maravilhoso, ele não parou aí, né? Ele continuou, ele disse assim, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O que Jesus quis dizer com isso? Você está do lado do vencedor. É isso que ele quis dizer. Quem está do lado do vencedor, vencedor também é. Amém?
Canaã, a terra que mana leite e mel, significa ou simboliza a nossa grande vitória. Não é? Jesus disse: eu vou e vou preparar-vos lugar. Você já imaginou um local preparado por Jesus? Irmãos, a glória celestial é algo tão incrível que a própria Bíblia deixa claro que é exatamente assim: aquilo que os ouvidos não ouviram, o coração não conseguiu sentir, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, nem a mais incrivelmente imaginativa de um cineasta de Hollywood pode descrever ou conseguir aproximar-se do que é a grandeza celestial. Deus preparou algo tremendo para nós, para você, para mim. E nessa jornada, queridos, nós não podemos nos comportar como os hebreus murmuradores. A Bíblia diz: em tudo dai graças. E eu tenho aprendido nesta minha jornada cristã, que a vida cristã é desafiadora, sim. Eu vou fazer uma pergunta retórica. É fácil dar graças em tudo? Você já ouviu alguém aqui, numa oração, a gente agradece: Senhor, muito obrigado que eu comprei um carro zero. Não é? Mas você já ouviu alguém falar assim: Senhor, muito obrigado que roubaram meu carro? Já ouviu? Se você ouviu, amém, glória a Deus. Porque se Deus permitiu que o seu carro fosse roubado, é porque Ele tinha um propósito nisso. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Ah, mas o roubo do carro? Tudo. A Bíblia diz: tudo. Porque tudo tem um propósito. Queridos, talvez eu esteja falando com alguém que esteja ainda no Egito, no pecado. É possível, não conheço todos aqui. Mas o que o Senhor quer que você entenda hoje é que é preciso deixar o Egito. O Egito não é o seu lugar. E tudo que precisava ser feito, Jesus já fez. E fecha lá em João 3,16. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de uma forma tão incrível, de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua saída do Egito, o Senhor já providenciou. O Senhor disse lá em João 5, verso 24: todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu estava ministrando para os alunos da classe de batismo, e às vezes as pessoas dizem assim: você é muito presunçoso, como é que você pode dizer que você é salvo, se é um comedor de feijão igual eu? Eu já ouvi isso. Eu disse: é pela graça de Deus. Todo comedor de feijão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Ah, mas eu não como feijão. Não tem problema, você também será salvo se você se render aos pés de Jesus. Portanto, queridos, tudo que você precisa é entregar o seu coração, a sua vida a Jesus. Mas talvez estamos falando hoje com alguém que está vivendo, passando por essa jornada cristã, caminhando pelo deserto, numa condição de murmurador, de reclamador. Mas é hora de você parar e pensar e começar a agradecer a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você é, pela sua família, por aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque Deus está nos abençoando. E alguns cristãos têm mais facilidade de reclamar e de enxergar algo que ele acha que não está acontecendo por aquilo que Deus está fazendo na sua vida.
Queridos, acredite, enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Eu tive uma experiência maravilhosa. Eu estava viajando e em determinado momento eu tive que fazer uma conversão. Fiz tudo certo, não fui indisplicente, relapso, fiz tudo certo. Mas um veículo em alta velocidade quase que colidiu comigo. E eu comecei a agradecer a Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou. Obrigado, foi um livramento, eu tenho certeza que foi um livramento do Senhor. E naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e me disse assim: esse você viu, mas eu já te livrei muitas vezes e você nem teve conhecimento disso. Então agradeça por esses também. Queridos, você acha? Deus está nos livrando, nos abençoando todos os dias. E o fato de você ter acordado hoje e tomado café e beijado sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe, é porque a graça de Deus se renovou na sua vida. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Queridos, isso é tremendo. Eu gosto das manhãs porque eu me lembro disso. De Senhor, as suas misericórdias estão novinhas. Oh, glória a Deus. Elas não envelhecem, mas o que Deus quer dizer com isso é: cada vez que você abrir seus olhos pela manhã e acordar, é porque eu abençoei você. Porque a graça e a misericórdia de Deus, ela não envelhece, mas é só uma figura de linguagem para Deus dizer assim: se você acordou hoje, é porque eu permiti, porque eu abençoei você. Se o teu coração continuar batendo, é porque eu permiti isso. Então, queridos, é tremendo a vida cristã, glória a Deus. Então é momento de nós nos voltarmos para uma vida de gratidão a Deus. É momento de agradecermos por aquilo que temos. É momento de agradecermos pelas bênçãos de Deus e pelos livramentos de Deus que você nem viu. É momento de vivermos essa jornada cristã conscientes de que algo maravilhosamente nos aguarda e vamos estar todos lá em breve. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Mas eu gostaria de oportunizar aqui nessa noite. Eu gostaria de saber se alguém nessa noite que entendeu a mensagem e quer hoje sair do Egito, iniciar uma jornada com Cristo. Eu quero que você levante a mão. Glória a Deus. Amém? Mais alguém? Amém, glória a Deus. Uma outra pessoa? O Egito não é o nosso lugar. Não. O deserto também não. Nós estamos aqui de passagem. Só que essa jornada aqui, ela pode ser muito melhor, dependendo de como você vai se colocar diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Obrigado porque hoje pela manhã o Senhor nos abençoou e o Senhor nos oportunizou, nos deu mais um dia de vida. Obrigado, Pai, porque se estamos aqui reunidos como igreja, é porque a tua graça nos alcançou. Porque nós estávamos no Egito, na escravidão, mas o Senhor nos tirou da escravidão e nos deu uma nova dimensão de vida, e nós queremos viver para agradá-lo, ó Deus, para honrá-lo, e para que o seu nome seja honrado através das nossas vidas. Porque nós estamos aqui de passagem e cremos que em breve nós contemplaremos, como a tua palavra diz, de todas as tribos, povos e raças. Todos estaremos em um só coral, louvando e bendizendo o Cordeiro de Deus que venceu o pecado e que nos deu uma nova dimensão de vida. Ó Deus, nós oramos gratos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, amém, glória a Deus. Assentai-vos, querido. Pastor Alexandre.
Aleluia. Glória a Deus. Maravilhosa palavra de Deus, amém? Queria só fazer um convite para você que nos visita hoje, tá? Seja muito bem-vindo. Se quiser vir aqui na frente conversar com a gente, esteja à vontade para vir mais vezes, a fazer o culto com a gente, a prestar o culto com a gente. Você que nos assiste através do Facebook, ou que assiste a gravação dessa mensagem através do YouTube, Deus abençoe você grandemente também. Faço o convite para você estar com a gente aqui, para a gente conversar, e tenha certeza que Deus vai te abençoar grandemente, amém? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Teve uma moça que levantou a mão, Eu queria chamar você aqui na frente. Vem aqui, vamos orar por você, e nós vamos já encerrar o culto. Grande decisão você tomou. Aleluia. Glória a Deus. Eu, Fernanda, neste momento, entrego a minha vida a Jesus. Eu reconheço e eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Pai Celestial, escreve meu nome no livro da vida. Espírito Santo, me acompanhe em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por ela. Dá uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está, ó Pai, a vida da Fernanda, ó Deus, abençoe grandemente. Espírito Santo, haja poderosamente na vida dela, ó Pai. Que ela possa todos os dias, ó Deus, se relacionar com Deus da forma correta. Que ela possa crescer na graça, no conhecimento. Que ela possa fazer essa travessia, ó Deus, hoje saindo do Egito, ó Pai, passar e chegar a Canaã, ó Deus. A maturidade espiritual, usufruindo, Deus, de tudo aquilo que o Senhor conquistou para ela na cruz do Calvário. Nós a abençoamos como igreja, no nome de Jesus. Amém? Um abraço na Flávia. Glória a Deus, a festa nos céus. Aleluia. Você pode celebrar isso? A festa nos céus, porque uma pessoa se converteu hoje. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido amado, te agradecemos por essa celebração, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade de louvar o teu nome, de adorar o Senhor, que é digno da nossa oração, é digno do nosso louvor, é digno, ó Deus, das nossas petições, porque nós reconhecemos que só Tu és Deus, só Tu és Deus. Nós dependemos de Ti, ó Pai, e nos prostramos unicamente ao Senhor. Pai celestial, ó Deus, abençoe a nossa semana, que possamos, ó Deus, ver, ó Pai, a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a finança, ó Deus, daqueles que estão aqui, ó Pai, que possam ver, ó Deus, o milagre, ó Pai, da multiplicação nos seus lares, nas suas casas, que haja a provisão do Senhor, ó Deus, assim como aquele povo experimentou no deserto, ó Deus, que possamos, ó Deus, experimentar, aqueles que estão no deserto, aqueles que já estão na Canaã, da mão poderosa do Senhor, e possamos reconhecer e dar-te glórias por isso, ó Deus. Ó Espírito Santo, que temos uma semana, ó Pai, diferente, ó, cheia da Tua comunhão, que possamos aqui juntos estar na oração, pró-encontro de adolescentes, ó Deus, e nos aproximar de Ti, ó Pai. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que o favor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo nessa semana, amém? Estamos encerrados por hoje, até mais.